Assunto aqui, convidados a Camila Abdelmalak, nossa comentarista de economia, e hoje especialmente também aqui nosso convidado, o economista, jornalista Luiz Arthur Nogueira. Camila, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Piotr. Nogueira, seja bem-vindo uma vez mais. Você sempre me antecede aqui no noticiário de economia, hoje você está conosco aqui, bem-vindo mais uma vez, viu? Verdade, boa tarde, Piotr. Eu vou me lembrar dessa questão do conselho agora da Petrobras, porque na greve dos caminhoneiros em 2018, o Pedro Parente, que era presidente da Petrobras, congelou os aumentos e deu uma redução durante 10 dias. 10 dias não teve aumento do preço do petróleo, no preço dos combustíveis negociados pela Petrobras. Era uma sensibilidade da empresa, porque, a empresa vive de vender combustível. Se tem greve, ela não vende e, obviamente, o prejuízo é muito maior. Precisa entender que você pode ser liberal, você pode ser conservador na economia, pode ser progressista na política, mas sem povo não tem economia. Ou seja, sem caminhoneiro não dá. A gente vai ter um movimento, digamos, melhor agora. Ninguém está dizendo para a empresa ter prejuízo. Porque se ela tiver prejuízo, ela não investe e a gente tem problema lá na frente de oferta de produto. Mas, Camila, começo contigo. Porque lá atrás a gente estava vendo uma Petrobras cada vez mais com lucros bilionários e tendo um esgarçamento desse tecido social porque a inflação estava corroendo a renda de todo mundo e inviabilizando boa parte do trabalho dos caminhoneiros, e nós temos uma matriz rodoviária transportadora no país. Uma nova visão da Petrobras está a caminho e uma visão moderna, ou seja, que também preserva a empresa, mas preserva o mercado consumidor dela? Bom, Piotr, sem dúvidas é necessária uma discussão em relação à política de preços da Petrobras. A gente está vendo que para situações extraordinárias, como o que aconteceu do conflito no leste europeu, que trouxe o encarecimento do preço dos combustíveis devido ao encarecimento do preço do petróleo e a desvalorização cambial, que traz uma pressão do dólar globalmente. Então, para situações excepcionais, a política de preços ela deixa a desejar. Recentemente, a gente tem aí as questões das desonerações tributárias, um esforço por parte do governo federal em contornar essa crise, e também desde julho a gente vem observando um ambiente um pouco mais confortável para a Petrobras devido à desaceleração do preço do petróleo para promover os cortes na gasolina, que já foram 3, e no diesel, que foram 2. No entanto, sem dúvidas ficou uma lição de casa, que é discutir as situações extraordinárias, até porque, como o Viga colocou agora há pouco, está previsto na virada do terceiro para o quarto trimestre novamente um encarecimento do preço do petróleo devido ao contexto do cenário internacional, como, por exemplo, o inverno lá no hemisfério norte, principalmente na Europa, que promete novamente pressionar o preço do petróleo. Luiz Arthur Nogueira, qual a sua opinião? A gente vai ter uma Petrobras que, claro, ninguém está aqui defendendo aquele intervencionismo que foi extremamente danoso à Petrobras, e a gente viu nos números de uma Petrobras que teve as negociações de ações foram lá embaixo, ou seja, a empresa foi para o noticiário policial, o que aí não era só intervencionismo administrativo, ali tinha corrupção instalada na empresa, mas enfim. Claro que a Petrobras precisava se proteger disso, mas em algum momento ela se distanciou também do mercado consumidor. Nenhuma empresa no mundo privado pode esquecer do seu consumidor. Há uma nova visão na Petrobras agora, ou seja, juntando essas duas coisas, preservar a empresa para ser lucrativa, para continuar investindo, mas é claro, eu tenho que levar em conta que se eu esgarçar o meu consumidor, não tem renda. Exato, Piotr. A política de preço da Petrobras está correta. Eu defendi a empresa quando ela subiu e agora defendo que ela reduz o preço. Para mim, Piotr, o grande problema está no timing. Às vezes falta bom senso para a Petrobras para adiar um pouco um reajuste, principalmente quando ele é para cima e ele é danoso para a população. Eu resolveria isso de uma forma muito simples, adotando uma regra clara, uma espécie de calendário. Eu dou sempre o exemplo do Banco Central. Tem o Copom, que reúne para definir juros. Tem um calendário pelo ano. Eu, se fosse a Petrobras, divulgaria para o mercado, por exemplo, a cada 2 meses haverá uma reunião para definir novo valor dos combustíveis. Com qual fórmula? Petróleo mais câmbio. Ou seja, não haveria mais reajuste nem para cima nem para baixo de surpresa. Porque isso pega mal, isso agride o consumidor, porque a gente sabe que no Brasil, na hora que reajusta para cima, os postos rapidamente elevam o preço. Na hora que reajusta para baixo, nem sempre existe essa mesma celeridade. Então eu mudaria essa política de preço e colocaria um calendário, Piotr, deixando bem claro qual é a regra do jogo e qual é o calendário. Ou seja, trazer previsibilidade à política de preços e, claro, para as empresas também poderem se planejar. Agora são 3h56. A gente vai continuar falando desse assunto, mas a gente tem também informações sobre o leilão
da concessão de aeroportos. São 15 aeroportos. Para você ter uma ideia, também está envolvido Congonhas, que é uma das joias da coroa, talvez a joia da coroa nesse momento. E tem informações sobre isso. A Yasmin Costa está conosco. Yasmin, boa tarde, bem-vinda. Oi, Piotr, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Prós e Contras. É isso, 15 aeroportos sendo leiloados. Já foi feito esse leilão, ao todo o leilão arrecadou 2.716 bilhões de reais. E a expectativa do governo federal é que os vencedores investam pelo menos 7,3 bilhões na modernização desses terminais. Os terminais foram concedidos à iniciativa privada e essa concessão vai durar 30 anos. Esse leilão, só para a gente entender, né, Piotr, foi dividido em 3 blocos com terminais em 6 estados brasileiros. E como você falou, o aeroporto de Congonhas foi considerado ali a joia dessa coroa, mas somente um lance foi dado para esse grupo, que incluía o aeroporto de Congonhas, e o lance único acabou levando, que foi do grupo espanhol Aena, que arrematou o lote por 2 bilhões e 450 milhões de reais. Esse bloco, que contém o aeroporto de Congonhas, também inclui o aeroporto de Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Santarém, Marabá, Paraupebas, Altamira, Uberlândia, Uberaba e também Montes Claros. O segundo bloco, como eu disse, são 3. O segundo, considerado chamado de aviação geral, foi arrematado pelo grupo XP Infra. Nesse conjunto estão o Campo de Marte, em São Paulo, e também o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O valor desse segundo bloco foi de 141 milhões de reais. E o terceiro grupo, chamado de Norte 2, que corresponde a operações de aeroportos em 2 capitais, Belém, que fica no Pará, e também Macapá, no Amapá. Esse bloco foi arrematado pelo consórcio Novo Norte de Aeroportos por um valor de 125 milhões de reais. Vale lembrar, né, Piotr? Essa é a terceira rodada de concessão de aeroportos que é realizada em blocos e, como eu disse aqui no começo, essa concessão vai durar 30 anos. Eu volto contigo, Piotr. Muito obrigado, Yasmin. Vamos pegar aqui os valores, porque só este bloco de Congonhas, que encampava também o aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo, fica na zona sul da cidade, é uma das, obviamente, dos aeroportos mais movimentados do país, e também, claro, por esse aspecto, claro que você pode chamar de uma joia da coroa aí. Vamos lá. 2 bilhões 450 milhões de reais. O ágio, ou seja, o valor acima do valor mínimo da outorga foi de 231,02%. Não dá para não chamar isso de sucesso, convenhamos, né? Porque nós estamos falando de 231,02% de ágio, 2 bilhões 450 milhões de reais. Inclui mais 10 aeroportos, né? São 3 horas e 59 minutos do horário de Brasília. A gente continua aqui no Prós e Contras. Vamos seguir agora, a gente vai falar, os nossos convidados aqui, a Camila Abdelmalak e também o Luiz Arthur Nogueira, para falar justamente desse leilão. Nogueira, eu começo contigo agora. Não dá para não chamar de sucesso, porque nós estamos falando de um ágio de 231%. Eu vou contar até depois da vírgula, 0,02%. Levando-se em conta que nós precisamos de uma modernização, de novos investimentos, e um país que carece sim de investimento estrangeiro, que quer estar aberto para investimento estrangeiro, e foi uma empresa espanhola quem arrematou, nós estamos falando de um sucesso realmente nesse leilão, né? Sem dúvida, Piotr, um sucesso. Mostra que apesar do momento eleitoral, apesar da crise institucional envolvendo poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, o investidor estrangeiro acredita no Brasil, coloca o seu dinheiro aqui, principalmente quando há bons projetos de infraestrutura de longo prazo. E mais importante do que isso, Piotr, é o protagonismo do setor privado na economia e o enxugamento do setor público, que é o que eu defendo. Mais setor privado, menos setor público. Afinal de contas, para que o Brasil precisa de uma estatal como a Infraero, que historicamente deu prejuízo e historicamente foi cabide de empregos? Camila, você sempre faz aqui menção à sua preocupação num período eleitoral. O mercado financeiro tem preocupação, porque obviamente você pode comprometer o fiscal com anúncio de gastos e, claro, isso pode, digamos, intimidar o investidor estrangeiro, porque pode ver um país insolvente. Mas não foi isso que a gente viu nesse leilão. E nós estamos falando de dinheiro que vem para ficar, porque é obra de infraestrutura dos aeroportos, é um prazo de 30 anos a concessão e tem uma série de regramentos para sair também, ou seja, não é tão fácil. Ninguém vem se não fizer um grande estudo em relação a isso. Nós estamos falando de uma empresa que é extremamente profissional nessa área de aeroportos.
Esse investidor está olhando o Brasil já, digamos, não somente com mais segurança, mas com uma lógica de estabilidade, apesar do momento político? Sem dúvidas, Piotr. O ponto crucial quando a gente fala no Brasil e vem aquela frustração em relação ao país do futuro, ao tal do voo de galinha, que o país cresce, depois mostra retração, depois mostra estabilidade no PIB, a linha para o crescimento econômico passa pelo investimento e infraestrutura, sem dúvidas. E a gente vem acompanhando um bom trabalho nos últimos anos, já foram mais de 80 leilões, a gente tem aí para os próximos 10 anos cerca de R$1 trilhão contratado de investimento. Também em relação aos contratos são mais de 150 bilhões de investimentos contratados, então a gente tem uma perspectiva positiva. Quando a gente fala dessa insegurança do investidor estrangeiro em relação à nossa economia, é o fato de que esse fluxo de investimento eventualmente poderia ser maior se houvesse uma moderação no ambiente político e também um avanço em relação às normas tributárias e regulatórias, que a gente sabe que a questão burocrática por aqui acaba atrapalhando um pouco. Então, mas a gente tem que considerar também que eu entendo que a gente tem, digamos, um passado que não é exatamente dos melhores em relação. Nos anos 80, nós demos um calote na dívida. Por mais que seja lá nos anos 80, e a Argentina já deu outros calotes para fazer um comparativo com um país também muito importante aqui na América do Sul, isso, obviamente, o investidor leva em conta. A gente não tem exatamente aquelas classificações de investimento no melhor dos momentos. Só que também há uma lógica de entendimento de maturidade da democracia brasileira. Não dá para qualquer presidente chegar e fazer exatamente o que ele quer sem levar em conta não somente os outros poderes, como também o brasileiro que, em média, a gente está vendo muito mais participantes da vida pública. Não dá para comparar o que está acontecendo, por exemplo, no Peru, na Colômbia. Nogueira, volto a você. Esse amadurecimento está sendo percebido pelo investidor. O Brasil é diferente não só porque fala português em relação aos seus vizinhos aqui, mas porque também tem uma lógica de funcionamento em que mudanças bruscas não serão admitidas dentro da sociedade brasileira? Sim, Piotr. A capital do Brasil não é Buenos Aires, como foi no passado, confundida pelos investidores. O Brasil é visto como uma democracia sólida, com alguns ruídos, faz parte do jogo democrático, do jogo eleitoral, mas eu lanço aqui um desafio, Piotr. Me aponte um país no mundo que tenha uma situação macroeconômica como a do Brasil, que tenha instituições democráticas estabelecidas como o Brasil e que tenha tanta oportunidade de infraestrutura. Porque se por um lado a nossa infraestrutura é precária em portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, por outro lado é um mar de oportunidades. Se a gente der um pouquinho de segurança jurídica, vai entrar ainda mais dinheiro estrangeiro aqui no Brasil. Sabe que uma vez num fórum de investidores aqui, inclusive feito pelo governo brasileiro, eu me lembro que um investidor me disse assim, olha, você pode reclamar do seu país, e eu nem estava reclamando, mas a média dos jornalistas é sempre com tom pejorativo em relação ao país. Não era o meu caso, e como eu tenho dito aqui com frequência. Mas ele disse assim, qual é o outro lugar do mundo que você pode crescer 2 dígitos por ano? É a diferença para quem, obviamente, está investindo. Um preço a pagar, porque você tem que lidar com uma série de coisas que talvez no primeiro mundo você não tenha, mas enfim, a oportunidade, como disse o Nogueira, é gigantesca. Camila, o próprio mercado financeiro também está tendo essa visão, porque o mercado financeiro lida com o dia a dia, sobe bolsa, desce bolsa, efeitos internacionais sobre a bolsa brasileira, que você sempre fala de commodities, e claro, qualquer coisa, o espirro da China tem implicação aqui na B3, em São Paulo, mas enfim, o próprio mercado financeiro está olhando o mercado brasileiro de uma outra maneira? Sem dúvidas, Piotr. A gente teve uma prova disso lá no primeiro trimestre. O Brasil acabou surfando a oportunidade da inflação das commodities pelo fato de que o nosso Ibovespa tem a representatividade desse setor aí de pouco mais de 30%. Então, o Brasil se apropriou de um fluxo de investimento estrangeiro que foi muito importante. No segundo trimestre, o fluxo de investimento estrangeiro para o mercado acionário deixou um pouco a desejar, como você bem colocou, um espirro na China traz uma preocupação muito relevante para o mercado acionário aqui no Brasil, porque a China é um grande participante dentro das exportações brasileiras. No entanto, agora, no terceiro trimestre, às vésperas da eleição presidencial, quando os investidores analistas estavam apontando para uma grande volatilidade no mercado acionário, a gente tem aí uma surpresa muito positiva. Até o dia 15 de agosto, só nesse mês foi totalizado um fluxo de investimento estrangeiro para o mercado
mercado acionário de 11 bilhões de reais. No ano de 2022, já soma 64 bilhões de reais. Então, uma representatividade desse apetite do investidor estrangeiro para o mercado acionário brasileiro, que promete entregar aí retornos bem atrativos. Quer ver, a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver, por exemplo, com a percepção de gasto público, mas também da necessidade de ter mercado consumidor, ou seja, de você não ter um esgarçamento no que os cientistas sociais chamam de tecido social, ou seja, as pessoas em estado de pobreza, ou seja, é preciso também que elas tenham chance de retomar, até porque os solavancos econômicos afetam a todos. Mas o plano para financiar, por exemplo, o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023, ou seja, de manter o que foi aprovado agora emergencialmente com esse excesso de arrecadação, uma arrecadação muito maior, e aí o governo rapidamente pegou esse dinheiro e colocou justamente na sociedade, com a série de auxílios também, mas passa pela aprovação, por exemplo, de uma reforma tributária, ou seja, para dar, digamos, sustentação a isso no longo prazo. Foi o que disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Camila, diante do que a gente está vendo, é isso que a gente vai ter agora? Talvez vai amadurecer, inclusive, a discussão tributária para ter esse tecido social mais atendido por políticas sustentáveis economicamente? Bom, Piotr, o Auxílio Brasil num patamar de pelo menos R$ 600 em 2023 parece que é algo dado pelos candidatos à presidência da República. Então, a situação é como eles irão fazer para financiar esse programa. Então, a gente vai aí acompanhar quais que são as propostas. No caso do ministro Paulo Guedes, ele apontou que está apostando na aprovação da reforma tributária logo após a eleição, lembrando que a reforma tributária que foi proposta no ano passado passou pela Câmara, aquela reforma que prevê a discussão em relação ao imposto de renda. Então, é nesse requisito que eles estão aí se segurando para garantir o financiamento do Auxílio Brasil em 2023. Eu já vou para o mercado, mas deixa eu ouvir só o Nogueira, porque o Nogueira fez menção a isso também, dessa oportunidade que é o Brasil, apesar, obviamente, de coisas que precisam ainda ser feitas. Por esse aspecto, a gente vai amadurecer a discussão da reforma tributária, porque, de novo, a democracia não é rápida, ela é barulhenta, a gente tem conflitos, e isso faz parte do que se chama de liberdade de expressão. As pessoas vão divergir, tudo bem, divergência não é nenhum problema. Mas em relação a esse aspecto também, ou seja, há uma necessidade de ter um auxílio melhor. O Brasil não é um país paupérrimo que não se permita isso e, obviamente, recuperar boa parte da população. Dar aquele incentivo inicial para ela voltar ao mercado consumidor e aí por vias próprias. Com mais investimento, quer dizer que vai ter mais emprego também. Mas a gente vai ter um amadurecimento em relação à questão da reforma tributária para dar sustentabilidade tanto a mais benefícios sociais quanto a retirada deles lá na frente, porque as pessoas não vão precisar mais? Sem dúvida, Piotr, e o ano ideal para se fazer uma reforma tributária é no primeiro ano de qualquer governo. Então a oportunidade é em 2023. E eu vou além. Enquanto a reforma tributária vai ser discutida, o próximo governo, seja ele qual for, deveria atualizar a tabela do imposto de renda. Porque isso sim é você roubar dinheiro do contribuinte. E todos os governantes vêm fazendo isso há anos, desde Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, ninguém cumpriu a promessa de atualizar a tabela do imposto de renda. Então, no âmbito da reforma tributária, essa também é uma prioridade. Vamos lá para a gente ver como nesse momento está o mercado financeiro. Hoje, quinta-feira, temos aí Felipe Aarte aqui com as informações da Bolsa e também do dólar. Olha, nesse momento o Ibovespa tem uma queda de 0,14, ou seja, muito próximo da estabilidade, mas estamos com um número negativo, 113.551 pontos. Quando a gente mostra, assim, uma queda, claro, 0,14 de queda é um número negativo. Só que a gente tem que levar em conta que até dia desse a gente está falando de uma bolsa abaixo dos 100 mil pontos. E ela tem se mantido nisso. Ontem eu conversava sobre esse assunto com a Camila aqui também. E a gente olha para o dólar, assim, ele tem uma alta, perdão, pode voltar a tela, 0,48 pelo que a gente viu ali nesse momento, né? A R$ 5,19. Sim, é uma alta de quase 0,5% que a gente está vendo, mas a gente não tem visto mais disparadas do câmbio. Ou seja, uma desvalorização muito profunda do real, que sim tem impacto, claro, na economia, porque aí a gente já começa a mexer no preço do combustível e numa série de insumos importados.
O setor agropecuário brasileiro, que é extremamente importante para a balança comercial, que vai trazer dólares para o Brasil também, e obviamente traz divisas para o Brasil, se você encarece, por exemplo, o dólar, isso obviamente tem impacto nesses insumos que o agronegócio compra de fora, porque são insumos importados, falando de fertilizantes, cujo preço foi extremamente aviltado, subiu muito por causa da guerra na Ucrânia também, óbvio que isso vai ser repassado aqui e a gente tem problema inflacionário. Mas a gente está vendo, por exemplo, um câmbio, digamos, dentro da lógica de subir e descer, ainda que razoável, embora a gente está ainda com um valor de 5,19. Nogueira, quer fazer uma menção sobre esse mercado? Vamos lá. Queria sim, Piotr. A Bolsa está caindo um pouquinho hoje, mas tem uma ação que está destoando, a do Banco do Brasil, com queda de 2,5%. E tem uma explicação. Ontem, num evento, o ex-presidente Lula, que lidera as pesquisas, fez um discurso duro e disse que não é papel de banco público ter o mesmo lucro bilionário do que os bancos privados. Claro que os investidores que têm papel do Banco do Brasil ficaram temerosos numa eventual vitória do ex-presidente Lula. Ele pode intervir no banco e causar um prejuízo. Consequentemente, hoje é uma das ações que mais caem, queda de 2,5%. E é uma das ações mais fortes dentro desse índice, do índice da Bovespa, ou seja, do Ibovespa, que é ali um grupo de empresas. O Banco do Brasil é uma das mais pesadas ali. E a queda nesse momento é de 2,03 exatamente, a R$ 41,94 as ações. Camila? Já na outra ponta, a gente tem uma empresa que também tem um peso relevante dentro do índice, que é a Petrobras, subindo mais de 2% na atuada da recuperação do preço do petróleo no mercado internacional. Hoje, o preço do barril do petróleo do tipo Brent subiu mais de 3%, então a gente não tem uma queda mais expressiva no mercado acionário por aqui, por conta da recuperação dessa empresa. Lembrando que hoje o Ibovespa está acompanhando as perdas dos mercados internacionais. Os investidores estão acompanhando atentamente ainda aquele debate da elevação de juros nos Estados Unidos, que acaba trazendo um movimento negativo para o mercado acionário global. Sabe que quando você pergunta, por exemplo, de preço de commodity, uma vez um representante do setor elétrico me disse assim: a energia mais cara é aquela que você não tem, porque por mais cara que seja, você consegue manter a produção. Imagina, por exemplo, desligar um forno de siderúrgica. Qual é o custo para religar aquilo e o quanto que aquilo, obviamente, vai ser repassado, e tem problemas também no ganho daquela empresa, que vai ter menos para poder fazer investimento no futuro. Tudo isso tem impacto no longo prazo. Nada é de graça no mundo. Quer ver uma situação contrária? O Brasil não vive problema de escassez. Tivemos problemas de preços mais altos, obviamente, inflação pressionando, agora já controlada, mas enfim, nós não temos problema de escassez. Quer ver? Agora eu vou dar uma notícia que chama a atenção. As importações da Argentina estão em risco por falta de dólares. Os restaurantes e os cafés de Buenos Aires são afetados pela falta de produtos, ou seja, tem escassez de produto para você deixar o seu negócio aberto. Estou falando de cafés, que são extremamente importantes no turismo argentino, e para você ter uma ideia, que é justamente quem atende turista, e esse turista leva dólar para a Argentina. A crise acontece em pleno inverno, quando a demanda por café aumenta entre 20% e 30%. Os reajustes dos preços internacionais e dos custos de frete também contribuem para a situação negativa na Argentina, que teve problema de escassez de diesel, teve racionamento no uso de diesel. Agora, imagina só, racionar para um sujeito que vai fazer uma viagem pequena, tudo bem. Agora, dizer para o caminhão que vai levar a produção agrícola argentina para o porto, e ele não consegue chegar no porto para exportar, e a Argentina tem divisas de dólar, bom, aí você imagina a que tamanho vai a escassez. Nogueira, você fez menção da Argentina agora há pouco, né? Pois é, Piotr, é triste ver os nossos vizinhos argentinos numa situação tão precária do ponto de vista econômico. É uma aula de fracasso econômico. Tudo que o Brasil cometeu de erro na década de 80, no começo da década de 90, tentando controlar a inflação com congelamento, proibindo exportação, isso não funciona. O resultado final sempre é um alívio no curto prazo e uma explosão inflacionária no médio prazo. Não é à toa que a Argentina flerta aí com uma inflação em torno de 80% ao ano, e combatê-la será uma tarefa muito árdua. A consequência natural é que o peso argentino hoje não vale nada, e a própria população argentina prefere receber em reais ou em dólar a receber em pesos argentinos.